O que fará você saber se tal alimento é bom, tem os devidos nutrientes para deixar você com disposição, para trazer energia e vida para o seu corpo? Será o fato de você ter um conhecimento a respeito daquele alimento, ou será o fato de você ter o conhecimento e experimentá-lo? Eu acredito que você precisa experimentá-lo. Na verdade, não só experimentá-lo, mas alimentar-se dele sempre, continuamente. E isso fará toda a diferença para deixar você com mais vida e disposição para a vida. Não é isso mesmo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas pessoas elas têm um conhecimento mental ou filosófico, poético a respeito de Deus, um conhecimento científico, um mero conhecimento a respeito de Deus, mas elas não conhecem a Deus de experimentar. Como assim, Peter? Nós precisamos conhecer Deus, de ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo e com a aplicabilidade dos seus princípios diariamente. Os princípios do Senhor para essa terra, para essa vida, nos traria prosperidade, nos traria vida abundante, nos traria qualidade de vida, proteção, nos levaria a viver da forma como o Senhor quer, não só no sentido de viver bem nos nossos relacionamentos, nossa vida profissional e familiar, mas também na nossa vida espiritual, na paz da alma que muitos precisam. Muitas pessoas estão conhecendo a Deus apenas de ouvirem falar, apenas porque leram uma palavra ou ouviram uma mensagem, mas não têm essa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós deveríamos conhecer o Senhor diariamente. Diariamente desejar conhecer a Deus, não simplesmente para ter uma mensagem ou para falar alguma coisa a respeito desse Deus ou dos seus ensinamentos, mas conhecer a Deus para deixar a sua palavra transformar áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas e nos transformar a sua imagem, nos deixar mais parecidos com esse Deus. Tem um texto em João capítulo 8, 32 que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta? O que nos transforma? Um conhecimento da verdade, um conhecimento profundo, experimental da verdade de Deus. Tem um texto aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28 que diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Certos homens desprezaram o conhecimento de Deus e por isso Deus falou: então tá bom, então siga as suas próprias vidas, os seus próprios desejos, suas próprias vontades. E muitos pensam que isso é bom, mas isso não é bom. Quando o homem mesmo rege sua vida, seus passos, governa a sua vida, ele esquece aquilo que é justo aos olhos de Deus, aquilo que glorifica o nome de Deus, aquilo que levaria ele a viver de uma maneira mais harmoniosa, mais bíblica, de maneira mais humana. Por quê? Porque ele agora vai dirigir a sua vida. Ele agora, com as suas ambições, com os seus egoísmos, com a sua natureza caída, pecaminosa, dirigirá a sua vida e isso levará ele a ter sérias consequências. Deus permitiu que o homem dirigisse a sua vida, mas isso não é bom, porque dentro do coração do homem existe um espaço que só Deus pode ocupar. A palavra diz em Eclesiastes que Deus plantou no coração do homem a eternidade. Existe dentro de nós um desejo por aquilo que é eterno, por aquilo que é transcendental, por aquilo que é metafísico. Existe dentro de nós um desejo, uma súplica, um espaço que só Deus pode cobrir, preencher. E esse texto aqui de Romanos 1 diz que quando o homem mesmo dirige os seus próprios caminhos por desprezar o conhecimento de Deus, olha o que acontece. Eles se tornam cheios de toda sorte de injustiça. Romanos 1, 29. Cheios de toda maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, de calúnias. Eles se tornam inimigos de Deus. O homem começa a se encher daquilo que é mal. Ele se torna avarento, ganancioso. A injustiça tornará parte da sua vida diária, porque desprezaram o mais precioso de todos os conhecimentos, que é o conhecimento de Deus. Busque esse conhecimento para que você se torne mais humano, para que você se torne mais parecido com o seu Deus, para que você seja aquilo que você foi plantado para ser nessa terra. O versículo 32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte,
Eles não somente continuam a praticar essas coisas erradas que eu falei aqui agora há pouco, mas eles também aprovam as pessoas que praticam essas coisas erradas, ou seja, a falta do conhecimento de Deus, de experimentar esse conhecimento, levou essas pessoas não somente a ver que esses conhecimentos errados de injustiça, de imoralidade, de calúnia, de inveja, de avareza, de ganância, eles não somente veem isso como algo errado, mas eles também aprovam as pessoas que praticam esses erros. Por quê? Porque eles não estão experimentando o verdadeiro conhecimento, não estão desfrutando do relacionamento com Deus. E essas pessoas se tornam tais como essas pessoas, infelizmente. Quero dizer para você conheça Deus de experimentar. Assim como você experimenta uma fruta e sabe que ela é saborosa e que seus nutrientes fazem muito bem para a saúde, experimente a Deus e viva para Ele. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Jesus. Está na hora de se voltar para o Senhor. Fica na paz.